Olá, sejam bem-vindos ao AEnfloCast, que é um podcast muito jovem da nossa instituição que tem 40 anos. E esse podcast nasceu para se tornar indispensável para você que é empresário na região de São José. E hoje eu vou receber aqui um colega de diretoria da Enflo, Everton Alves, bem-vindo. Já te apresento com mais detalhes nosso vice-presidente. Como co-host está o nosso querido Luan Tavares, também vice-presidente da instituição. Tudo bem, Luan? Tudo bem, obrigado mais uma vez aí pelo convite. Hoje, de vice-presidente para vice-presidente. Que maravilha. O Everton, que é o camisa 10 aí do nosso grupo. A gente vai trocar uma ideia e aprender um pouco mais com a história dele. E vamos falar sobre segurança da informação, sobre associativismo, sobre história de vida também. Everton, me conta um pouquinho mais. Primeiro eu quero lembrar que o Everton eu conheço como vizinho, né? Meu vizinho de prédio, a gente fazia churrascos juntos. Depois tive o prazer de reencontrá-lo aqui na associação. E aí ver mais o lado profissional, né? Porque a gente tinha um espaço em que a gente praticamente não falava de trabalho, a gente só se divertia. E te ver aqui no associativismo bastante dedicado, bastante envolvido, me fez conhecer esse perfil e conhecer um pouco mais a tua empresa também, né? Que é a Alex Tecnologia. Me conta um pouquinho sobre a história da empresa, o que entrega para o mercado. Legal, Edmilson. Obrigado aí pelo convite. Luan, também prazer conversar com vocês. A gente sempre interage bastante nas reuniões. Agora tem um momento para ir um pouquinho mais profundo, né? Também nos churrascos, né? Que é um momento sempre prazeroso, né? Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a história aí de empresarial, de vida. Legal. Que maravilha. A Alex, eu vi que ela, na verdade, não é uma empresa só, né? Tem vários ramos de atuação. Como nasceu esse projeto? Tem mais de 20 anos, né? Legal. Eu já fiz muitas coisas na minha vida, mas comecei a trabalhar com tecnologia em 97, 98, em uma empresa de sistemas para a área médica. E aí fiquei 2 anos trabalhando, viajando bastante, aprendi muito. Alguns anos depois, na virada do milênio, depois do bug do milênio, onde nós trabalhamos bastante, né? Eu estava um pouco incomodado com a minha situação e decidi ir atrás de novos ares, né? Pedi demissão, vendi meu carro, tranquei a faculdade e terminei meu namoro. E aí fui na mesa do meu chefe dizendo, olha, comprei uma passagem para os Estados Unidos, estou indo mês que vem. E ele falou, o que você vai fazer nos Estados Unidos? Não sei, estou indo, vou fazer qualquer coisa. O meu objetivo principal era aprender inglês, né, que eu já naquela época sabia que era muito importante para a minha área de atuação. E, para minha surpresa, ele pegou o telefone, ligou para uma empresa conhecida lá dos Estados Unidos e conseguiu um emprego para mim. Então, eu morei em 2001 nos Estados Unidos, a época do atentado, até das Torres Gêmeas, foi um ano bem conturbado, mas tive essa oportunidade de trabalhar com tecnologia nos Estados Unidos, onde eu pude estudar e voltei em dezembro de 2001 para Florianópolis, né, que era para Palhoça, né, que é onde moram os meus pais, para fazer as minhas raízes aqui, né, ficar perto da família. Mas naquele momento eu não consegui emprego aqui, fiquei em São Paulo 6 meses, mas tentando voltar para a região. E aí logo depois fui contratado por uma empresa bem importante aqui, passei por vários cargos e desenhei um plano de negócios que não foi aprovado, que era na área de segurança da informação, e aí decidi empreender, né? Então, em outubro de 2004, no CNPJ está 05/10/2004, né? Que é a data de nascimento da minha empresa, e ali nós começamos essa jornada, né? Passados 20 anos, muita coisa mudou, né? Continuamos ainda com o DNA muito forte de segurança da informação, mas hoje são 3 verticais de negócio, né? Um modelo que foi estruturado para o cenário de hoje, né? Então, nós temos uma área que é focada em suporte técnico gerenciado, né? Chama-se Alex Suporte Técnico Gerenciado, uma operação que atua 24 horas, dando sustentação à parte de TI das empresas, né? Nós temos empresas de todos os tamanhos e segmentos, parte de projetos, parte de infraestrutura, de data center, monitoramento 24 horas. Então, é uma área que eu gosto muito e que é um trabalho que eu falo aí para o pessoal que está começando na área, né, que é muito legal, porque a gente ajuda as pessoas com os problemas do dia a dia para a TI, né? Para os empresários, que são meus amigos, eu sempre falo, o que nós vendemos é entregar a TI funcionando 24 horas, né?
Quando você é empresário, você chega numa empresa e vê todo mundo de braços cruzados por falta de internet, de sistema, de impressora, de rede, você sabe o prejuízo que aquilo gera, né? E hoje em dia as empresas conectadas 24 horas, você não consegue emitir uma nota fiscal, não consegue fazer uma operação por conta de uma falha na tecnologia, isso é inadmissível, né? Então, a Alex Suporte Técnico Gerenciado atua aí, fazer com que as empresas funcionem 24 horas. Nós temos uma outra vertical chamada Alex Cybersecurity, LGPD e Compliance, onde nós atuamos muito fortemente na gestão de segurança da informação. A gente trabalha muito com Pentest, né, que é uma avaliação de segurança para saber se as empresas, se os sistemas estão com um nível de segurança adequado, né? Nós temos muitos clientes que são empresas de tecnologia, empresas que possuem sistemas aí, e-commerce, então nós testamos normalmente ciclo de cada 6 meses para saber se está dentro do nível de segurança necessário, né? Porque uma das piores coisas para uma empresa é ter qualquer tipo de invasão, qualquer tipo de vazamento, o dano à imagem é muito grande, né? Nós tivemos um problema semana passada, XP, né? XP houve um acesso indevido e para quem é cliente gera uma insegurança, né? Então, o que a gente faz é ajudar as empresas nesse segmento, né? E a terceira vertical é chamada Alex Business Solutions, que é uma empresa que é focada numa parceria com uma empresa sueca chamada IFS, uma empresa presente em 90 países, líder no Gartner em diversos segmentos, que é um pouquinho mais específica, né? Que a gente chama de Field Services e gestão de ativos, né? Um exemplo de um projeto nós estamos desenvolvendo na Celesc para gestão dos técnicos de campo da empresa, mais de 2.000 profissionais, para saber qual a melhor rota, qual profissional possui as certificações necessárias para atender aquele equipamento, qual o estoque tem no carro. Então, o que o sistema vai entregar para a Celesc, né? Menor tempo de resolução dos problemas, custo e deslocamento, né? Então, isso lá na ponta, para quem, quando tem um problema de energia, entre em contato com a Celesc, vai ter um índice de satisfação maior, porque ele vai ser atendido no menor tempo e para a Celesc num custo mais baixo, né? Então, isso é extremamente importante para estar competitivo no mercado. E a parte de gestão de ativos são coisas absurdas, assim, né? Um caso é a TAM no Brasil, os aviões, né? Então, nós cuidamos da manutenção dos aviões da TAM, né? Então, quanto tem que trocar o pneu, manutenção na turbina. Então, a gestão de ativos para equipamentos complexos, né? Isso é bem interessante também. Que maravilha. Legal, quando eu falo que o Everton é o nosso camisa 10 aqui da equipe, é porque ele já passou por algumas cadeiras, alguns setores aqui da entidade, inclusive a pasta que hoje eu assumo, né, como vice-presidente de assistência e serviço, você também já assumiu essa pasta no passado, e trazendo um pouco aí, conciliando, né, a empresa, o Everton, a tecnologia, com a entidade, com a Enflo, o associativismo. Quando que entra aí nesse tempo de Alex, quando que você conhece a entidade, a Enflo, e a sua trajetória até aqui? Maravilha, Luan. Eu gosto muito dessa analogia com o futebol, né? Não sei se eu sou camisa 10, mas eu gosto muito de esporte e gosto de esporte em equipe, né? No futebol é assim, né? Todo mundo tem o mesmo objetivo e ninguém pode se esconder do jogo. No Edmilson também tem uma história no esporte. Eu sempre falo para as pessoas que trabalham comigo, né? Isso aqui é um time e na hora do lateral ninguém pode se esconder, né? Então vamos lá, vamos trabalhar junto. A minha história com o associativismo acontece em 2009 com o Marcos Antônio Souza, que depois veio a ser presidente, né? Mas na época era a gestão do Tito Schmidt, e eu fui convidado para assumir a cadeira de diretor de tecnologia da informação. Foi a primeira vez que a Enflo teve essa cadeira, né? Em 2009 a tecnologia já era um assunto extremamente importante, mas não tinha ninguém responsável por essa área. A Enflo vinha sofrendo com alguns problemas e faltava alguém na diretoria que conhecesse o assunto, né? Eu prontamente aceitei, porque eu já acompanhava a Enflo, já via de fora o trabalho que era feito, eu sempre gostei do associativismo, né? E a partir dali, eu estou até hoje nas diretorias, né? Passei por
por alguns times aí, né? Do Tito, do Marcos, da Nadir, Neis. do Neis, agora do Gilberto, e em pastas diferentes, né? Que para mim foi um grande aprendizado, né? Quando eu entrei na Enflo, as primeiras reuniões assim, com os olhos arregalados, né? De discussões de alto nível, ter acesso a empresários mais experientes, né? Que aprendi muito, muito, muito. Uma coisa que eu lembro que foi uma conversa com o Nelson da Cotton Baby, e ele estava passando uma história de uma visita a um cliente, e naquele momento eu entendi que o fundador da empresa precisa ser o principal vendedor, né? E às vezes nós nos escondemos em coisas burocráticas, e o Nelson, num café antes da reunião de diretoria, ele me ensinou isso, né? Mas tive o privilégio ali de participar de todas essas gestões, conhecer muita gente e absorver muito conhecimento, né? Isso foi muito legal, não só do associativismo, mas também de negócios, de gestão de pessoas, comercial, financeiro, principalmente estratégia, né? Discutir planejamento estratégico para a Enflo foi um aprendizado muito grande, né? Porque normalmente nós empreendemos de qualquer jeito, né? E aos poucos a gente vai se capacitando, né? Eu nunca sonhei em ser empresário, foi uma oportunidade que surgiu na minha vida, eu sempre fui técnico, né? Antes disso eu fui entregador de pizza, fui motoboy, fui carteiro, fiz muita coisa diferente, mas sempre sonhei em trabalhar com tecnologia. E eu nunca pensei em empreender. Então foi uma oportunidade que a vida me mostrou e eu empreendi, mas fiz muitos cursos na Enflo, muitos cursos no Sebrae, que transformaram no que é o Everton empresário hoje, né? Mas a Enflo, eu sou muito fã do que é feito aqui, sempre convido os meus amigos a participarem e depois tentar levar para a diretoria, né? Tem um caminho aí que precisa ser trilhado, né? Os núcleos fazem um trabalho maravilhoso, né? Vocês são oriundos do núcleo, que é uma coisa que eu acho muito legal, que é como se fosse uma incubadora, né? E nós, na diretoria, nós precisamos ter essa reciclagem, né? Trazer oxigênio, trazer ideias novas e... Enfim, eu sou apaixonado pelo associativismo, onde eu viajo, eu sempre tento visitar as associações, porque são as nossas co-irmãs, a gente precisa saber o que está sendo feito, né? Enfim, esse é um pouquinho da minha história no associativismo. Então, pelas minhas contas, você entrou para a Enflo quando tinha aproximadamente 5 anos de empresa, da sua empresa, né? Exatamente. E aí, o que mudou, né? Porque eu, por exemplo, quando eu saí da TV, 20 horas de TV, e me vi meio que sozinho na empresa, foi aqui que eu comecei a descomplicar as coisas, a acelerar as coisas, perceber que o que eu precisava aprender, perceber as lacunas que eu tinha que desenvolver no meu trabalho, e isso é um processo que não acaba mais. Mas você estava lá já com uma empresa razoavelmente consolidada, 5 anos, e aí entrou para o associativismo. O que mudou para o seu negócio? Consolidada não, né? Tava naquela confusão, né? 5 anos é bem a linha de corte, né? Onde Exatamente. A maioria das empresas fecham. Tava né? viva, Então, pelo menos. Tava virando aí, né? Mas o que mudou, Edmilson, acho que principalmente essa visão macro da coisa, sabe? Porque por ser um DNA técnico, né? A gente acaba focando muito na minha formação, né? Mas de entender como funciona o relacionamento com o cliente, questão financeira, formação de preço, visão a longo prazo, né? O empresário, quando começa, ele trabalha muito no dia a dia, né? O almoço para pagar o jantar, né? Ele não sabe se vai estar vivo o mês que vem, ele está naquela corrida ali do ratinho de pagar os impostos, pagar aluguel, pagar funcionário, nem sempre sobra dinheiro para pagar o prolabório do empresário, né? Então eu comecei a ter uma visão mais de estratégia, né? É uma construção a longo prazo, né? Ainda hoje eu aprendo, né? Eu sempre falo que eu estou errando há 20 anos, né? O que eu tento é cometer erros inéditos, né? Mas a gente aprende, isso é muito caro, né? Aprender com os erros, né? E quando você consegue formar um network onde você senta com alguém que já aprende há 30, 40, 50 anos... O erro dele já te dá um atalho, né? Na hora do café você pergunta, olha, o que você acha? Eu estou com essa situação...
E não tem consultoria que pague isso, né? Então, você ter acesso a essas pessoas que fazem realmente é muito legal, né? E na Enflo, eu fui exposto a isso, né? Fui muito bem recebido por esse grupo, que eu ativei meu modo esponja e suguei o máximo, absorvi o máximo que eu pude naquele momento, né? Ainda faço isso hoje, né? A Enflo tem esse ambiente de colaboração, né? Tanto na diretoria, quanto no conselho, quanto nas festas que nós fazemos, né? A gente tem a oportunidade de conversar, de conhecer as pessoas e, às vezes, até empresas que atuam no mesmo segmento, a gente tem esse espaço, né, de compartilhar, né, tanto as dúvidas quanto o que deu certo, né? Então, isso é muito importante, né? Mas, sendo direto à tua pergunta, assim, essa visão macro do empreender. Porque eu imagino que, especialmente num negócio como o teu, que atende outras empresas, né? Estar num ambiente assim também deve ajudar a perceber as demandas, né? Que talvez, enquanto estivesse mais focado só na própria empresa, alguma coisa poderia escapar. E assim fica mais fácil até pela ampliação que você fez da empresa, né? De criar novos pilares de negócio. É bom entender o dia a dia, a dificuldade dos empresários, né? Porque o empresário, ele tem que estar trabalhando à frente, né? Seja 6 meses, 1 ano, 5 anos, ele precisa ser o visionário e você, estando exposto a esse ambiente, você consegue antecipar algumas coisas, né? Então, para onde as empresas estão indo e você se prepara para ir junto, né? Nós atuamos exclusivamente com B2B, então é uma coisa muito dinâmica, mas tem um trilho, né? Então, as empresas seguem um caminho, dificilmente você vai pivotar depois da empresa estar estabelecida, né? Claro, você precisa continuar inovando sempre, mas tem uma espinha dorsal, então você já sabe o que o empresário precisa, né? A tecnologia, ela favorece muito isso, né? Principalmente de dar mais celeridade, ajudar que as empresas sejam mais competitivas. Então, estar nesse ambiente me trouxe respostas que só viriam meses depois. Então, eu consigo antecipar, consigo entender para onde as empresas estão indo, né? Legal, a gente sempre faz analogia, né, entre o empresário, o associativismo, a gestão de negócios e o empresário, né, na figura de líder. Liderar é servir, né, é ser um exemplo, é saber delegar, ensinar pessoas, formar novos líderes, assim como aqui no associativismo. Você falou do núcleo jovem, né, que é uma porta de entrada. Então, essa pessoa que começa a frequentar a casa aqui, ela toma gosto pelo associativismo, ela busca uma coordenação de um núcleo jovem e ali começa, né, aquela relacionamento com a liderança, né? Daqui a pouco essa pessoa tem uma visibilidade, é chamada para ocupar um cargo dentro de uma diretoria, enfim, pode ser um líder na sociedade, um político, um prefeito, deputado, enfim, como já aconteceu aqui, né? De formar novos líderes, mas sabe que quando a gente está na mesa, assim, com os empresários aqui dentro da entidade, principalmente os mais velhos, né? A gente para ouvir, fica ali, parece que aquilo é uma consultoria gratuita, né? Você fica ouvindo, assim, palavras de uma pessoa que tem 50 anos de empresa que fatura milhões ou até bi por ano, né? E você nota que essas pessoas, elas têm um perfil, assim, calmo, tranquilo, apaziguador, líder, né? E a gente vê realmente assim que aquele perfil de empresário antigo, né, o chefe autoritário, mandão, né, grosseiro, esse perfil ficou para trás, né? A gente fazendo uma associação com o futebol, né? A gente vê aquele técnico europeu que tá ali perdendo uma final de Champions League por 1-0, ele tá ali de braço cruzado, olhando o time, e às vezes no Campeonato Brasileiro o time ganhando e o treinador tá ali, é expulso de campo, porque não consegue segurar as emoções, né? Queria, assim, fazendo uma pergunta sobre o Everton empresário, né? Eu noto que você é um cara bem formal aqui dentro, um cara calmo, enfim, como que é o Everton
líder lá na Alix, né, para liderar principalmente pessoas de tecnologia. A gente conversou sobre isso antes aqui, pessoas que muitas vezes trabalham home office, você contrata profissionais de fora. Como que é essa tua liderança hoje frente aos profissionais? A tua empresa, ela é 100% presencial? É um modelo híbrido? Enfim. Nós temos tanto modelo híbrido, 100% home office e 100% presencial, né? Então tem um misto. Nós temos profissionais que moram em outros estados e que entregam muito bem. Aqui a gente tem algumas posições formato híbrido, mas eu gosto muito do presencial. O presencial é uma oportunidade de somar talentos, né? Às vezes no remoto você precisa de uma ajuda e precisa agendar para pedir ajuda, né? E no presencial você vai na mesa ou na hora do café, almoçar junto. Eu sou fã do presencial, eu gosto desse compartilhamento de ideias, né? Até para a educação, eu sou mais old school, eu gosto de estar na sala de aula, porque eu aprendo não somente com os professores, mas também com os meus companheiros de classe, né? Aqui na Enfro, eu frequento bastante os cursos e eu gosto do presencial, né? A liderança é uma jornada bem interessante, né? Você falou de chefe, né? Eu tenho uma regra bem clara, assim, o chefe é imposto e a liderança é conquistada, né? Sou filho de professora e para mim a única forma de liderar é através do exemplo, né? Não adianta você pedir para que os teus funcionários, teus colaboradores tratem bem o seu cliente, se você não trata bem os teus colaboradores ou se não trata bem os teus clientes, né? E eu falo em coisas do dia a dia, né? Às vezes você terminar uma ligação e xingar um cliente na frente das pessoas, ou não só na frente, né? Mas você tem que ter esse entendimento que, mesmo nós atuando somente em B2B, só atendemos pessoas jurídicas, né? A relação é CPF com CPF, né? O meu cliente que confia em mim é uma pessoa que também tem os seus problemas no dia a dia e ele precisa dessa confiança, né? E eu, como líder, a minha função é levar tranquilidade para o meu time. Eles precisam saber que eu estou junto com eles, né? No momento de errar, erra todo mundo junto. No momento de acertar, acerta todo mundo junto. Então, eu gosto muito dessa liderança pelo exemplo, né? Então, é uma coisa do dia a dia, né? Não é simplesmente você chamar todo mundo, dar o sermão da montanha e achar que está resolvido. Mas desde quando você chega no prédio, né, de você tratar bem um porteiro, tratar bem o zelador, o pessoal que faz a limpeza, eu acho que essa é a melhor forma, né, de ter simplicidade, ter serenidade, né? Você falou de uma coisa que talvez a que as pessoas mais falham hoje, é inteligência emocional, né? A gente precisa aprender a ter inteligência emocional, porque tanto no ambiente profissional, mas como no ambiente pessoal, a gente sofre muita pressão, né? Nem todo dia a gente está bem no trânsito, nas empresas, conversando com o cliente, conversando com os nossos familiares. A gente precisa ter serenidade, ouvir mais do que fala, né? Às vezes, acho que principalmente quando a gente é mais jovem, a gente responde muito rápido, né? É bom você, às vezes, processar. A gente reage, não responde, né? Fica pior. A gente reage, né? Deixa eu processar um pouquinho ali para ver. E eu levo isso para os negócios, né? Às vezes, quando eu tenho um problema, algo a resolver, eu não resolvo no dia. Eu gosto muito de ter uma noite de sono. Então, deixa eu refletir um pouquinho, vamos dar uma caminhada. No outro dia, esse problema que era muito grande, ele já meio que desapareceu. Mas eu acho que é muito importante você também entender o outro lado, né? E assim, eu lido com funcionários, com ex-funcionários, com clientes, com parceiros, com colegas de profissão, e com familiares, enfim, a gente lida com muita gente no dia a dia, né? E eu não posso entregar um problema de um lado para uma outra pessoa, né? Eu digo até em casa mesmo, você chega em casa,
do trabalho extremamente irritado com alguma coisa que aconteceu, que é normal, os problemas acontecem e cada vez mais, dependendo do que você se propõe a fazer, os problemas serão maiores, mas você não pode descontar na sua família, ou o contrário, né? Você, sei lá, está com problema em casa e discute no trânsito, então eu acho que o ponto fundamental, você já comentou um pouquinho, Luan, mas a gente precisa ter inteligência emocional para absorver, para entender e refletir, nem sempre responder tão rápido, sabe? Mesmo já tendo vivido bastante, então, enfim, é um aprendizado, mas eu gosto do trabalho em equipe. Eu falo para o meu time, cara, eu sou mais um aqui. Eu fiz isso muito do que vocês fazem, eu já passei por tudo isso. A diferença hoje é que eu lido com alguns problemas maiores, mas eu estou junto no barco, né? E eu falo muito quando eu vou contratar alguém, eu gosto muito de contratar, porque das analogias, né? Para mim, um time é como se fosse um barco que vai atravessar o Atlântico. Eu preciso saber quem está no barco antes de partir. Eu não posso chegar no meio e dizer para a pessoa assim, olha, desculpa, tu não serve para esse time, por favor, desça do barco. Né? Ou o contrário também, né? A pessoa que entrou, olhar para ele e dizer, Everton, eu não quero estar aqui, eu quero voltar. Porque contratar errado é uma frustração tanto para o profissional que faz planos, muda de endereço, enfim, faz dívidas, bota seu filho num colégio próximo, então, e para a empresa também, né? Ninguém contrata para ficar só 6 meses. Eu tenho pessoas que estão comigo há 16 anos, né? Que por acaso agora, a partir de 1º de janeiro, virou sócio da empresa, até pelo reconhecimento, né? Mas tem profissionais de 10, 12, enfim, eu gosto muito de longo prazo para todo mundo, né? Eu tenho o meu primeiro cliente, quando era eu, empresário, eu sozinho, eu tenho muito orgulho, é a Implac, uma empresa reconhecida da nossa região, que é minha cliente há 20 anos. Todo mês eles pagam lá a fatura do serviço que nós cuidamos de toda a parte de TI, de LGPD, de projetos. É uma relação de confiança, não é nunca teve problema. Sim, já teve problema, mas eu sou muito incisivo até com a minha equipe. Problema é uma excelente oportunidade de mostrar o nosso valor. Eu falo muito assim, quando o teu carro quebra, para quem que tu liga? Tu vai ligar para alguém que tu confia. E eu quero ser essa pessoa que os meus clientes confiam. E o meu telefone está sempre à disposição, eu estou sempre pronto para ajudar. É nesse momento que eu consigo mostrar o meu valor, de um time pronto para ajudar. Quando eu vejo empresas que têm relações de longevidade com o cliente, com pessoas da própria equipe, para mim é um atestado de qualidade da empresa, de confiança, de seriedade, de credibilidade. Eu levo muito isso em conta, inclusive para aceitar propostas de treinamentos, né? Quando sou convocado como treinador para alguma empresa, eu gosto de perceber quais são os valores dessa empresa. E isso se reflete nesse tipo de relação, né? Empresas que têm excelência em qualidade conseguem perpetuar clientes. Empresas que têm um olhar humano, de fato, para a equipe, conseguem perpetuar a relação com colaboradores. Isso é incrível. Você disse uma coisa sensacional, que eu acredito de verdade. Ninguém recebe um cargo de liderança, recebe um cargo de gestão e se torna líder. Ou conquistou a liderança antes, depois veio o cargo. É essa que é a relação. E a equipe hoje da Alex, ela é grande, né? São 60, se não me engano, 60 funcionários aproximadamente, e alguns presenciais, outros não. Isso torna mais complexa a gestão de pessoas, né? Você tem algum tipo de trabalho, de convenção, o que você faz para alimentar essa relação? É um time grande. Além da liderança, né, da postura do líder, né? É um time grande. O que a gente sempre busca é estar próximo, né? Está o caso, final do ano, nós fizemos a nossa festa de final do ano e as pessoas de outras cidades vieram, né? Nós convidamos para que eles pudessem participar, pagando todas as despesas, para que estivessem prontos, né? Agora, nós estamos gravando aqui na semana do Dia do Trabalho, nós vamos ter o nosso churrasco ali na nossa empresa, com chopp, que é o momento de criar esses laços, de rir. Eu falo muito isso, né? Momento de trabalhar, vamos trabalhar, agora é momento de brincar, vamos brincar, né? A gente tem muito essa proximidade, né? Um ambiente... Onde é que é a sede, Everton? A sede fica aqui no Trevo de Forquilhinhos, a nossa matriz fica ali num ambiente
bem legal. A gente conquistou ao longo desses 20 anos, né, uma sede com 540 metros quadrados, mesa de ping-pong, churrasqueira, cervejeira, um ambiente muito gostoso. As pessoas gostam muito de estar ali, né? Então é muito legal. Cervejeira, que maravilha. É. E tem uma coisa que você falou, Edmilson, e o Luan também, de liderança. Acho que a principal coisa que eu aprendi é colocar as pessoas nas posições corretas. Que às vezes você pega uma pessoa que ela é extremamente capaz e você leva ela para uma área que ela não tem tanta afinidade e você estraga um profissional, né? Então, eu penso que uma das principais competências da minha liderança é essa. Eu falo muito, de novo, nós na analogia aqui, né? Eu olho um time como um tabuleiro de xadrez. Eu preciso saber o que eu faço com cada peça. Se eu pegar o bispo e tentar fazer um movimento que ele não pode fazer, talvez eu esteja achando que essa peça é uma peça ruim. Mas, na verdade, eu que não estou sabendo fazer o movimento correto. Então, quando eu olho para o meu time, eu olho um tabuleiro de xadrez e penso o que eu posso fazer com cada peça. Então, eu gosto muito dessa visão, né? Isso exige muita sensibilidade e maturidade, porque às vezes o teu colaborador não tem clareza sobre os próximos passos da própria carreira. Então ele vai pela influência do líder. Se a gente não tivesse cuidado, a gente coloca alguém que é extremamente habilidoso tecnicamente, que poderia seguir nesse rumo, para um cargo de liderança que ele não quer. O que ele acha que é o único caminho natural de crescimento, às vezes não é. É um cuidado excepcional. Eu lembro que uma vez eu fui chamado para uma reunião na TV, me deram um plano de desenvolvimento, um PDI, um plano de desenvolvimento individual. Eu olhei para aquilo, por sorte, nessa altura, eu já era um profissional um pouco mais sênior, e eu olhei e disse assim, olha, muito obrigado por perceberem isso, mas a carreira é minha e não é o caminho que eu quero tomar. E é difícil fazer isso, né? Se a gente é jovem, a gente vai na onda, porque a gente acha que é um reconhecimento que a gente não tem como dizer não, né? É muito importante duas coisas, né? Transparência, né? Que você está falando é engraçado, né? Porque eles dão um mapa para um lugar que você não quer ir, né? Assim, não, obrigado, né? E eu sou muito transparente nas minhas relações, assim, né? Então, quando eu tenho alguma situação, eu chamo o profissional e explico, olha, eu tenho esse plano para ti aqui, e o outro ponto, assim, a confiança, né? Eu sempre digo, olha, eu estou contigo, eu vou te ajudar no teu desenvolvimento, vai passar por um momento onde eu já passei, onde eu já errei bastante, se tu quiseres poupar tempo, traz para mim que a gente vai trabalhar junto isso, mas eu sempre falo, não é uma corrida de 100 metros, isso aqui é uma maratona, né? Vamos com calma, um passinho de cada vez. Uma vida profissional se constrói no dia a dia, né? Tijolinho por tijolinho, com reputação, né? Você não pode ter manchas na tua reputação, né? Porque o mercado te cobra muito, né? O que eu estou fazendo, eu falo muito isso para o meu time, né? Eu ainda hoje faço muita visita comercial e quando eu volto para dentro da nossa empresa, eu falo, eu prometi isso para o cliente e isso vai ser entregue. Independente se vai ser com prejuízo ou não, mas nós vamos entregar porque eu estive lá e disse que faria. E a equipe reconhece isso, sabe? Eles se sentem confortáveis porque eles podem seguir a mesma linha sabendo que tem essa retaguarda, né? Que eu vou assinar embaixo do que eles precisarem fazer. Tamo junto. Para a satisfação do cliente, né? Hoje, a gente vive num mundo conectado, globalizado, tem muita coisa parecida, é muito difícil se diferenciar, né? E, às vezes, a gente tem essa conversa na empresa e há alguns anos eu perguntei para as pessoas o que vocês enxergam da Alex, né? Vocês daqui de dentro, assim, a melhor empresa tecnicamente da região. Mas, cara, não tá certo. Tecnicamente é muito fácil. Eu posso contratar um monte de gênio aqui, pego o currículo dos melhores profissionais de tecnologia, PhD, sei lá o quê, e boto numa sala, mas eu não vou formar um time, né? E eu disse, o nosso principal valor é o comprometimento. É isso que o cliente precisa enxergar quando ele contrata a Alex e diz assim, olha, eu sei que a Alex é comprometida com a minha causa. E é isso que nós entregamos. Nós temos um time tecnicamente, assim, maravilhoso, só tem camisa 10, como o Luan estava comentando ali, eu tenho muita tranquilidade de levar as ofertas para o mercado, porque eu sei que nós entregamos, né? Nesses 20 anos a gente tem case de coisas assim que vocês nem imaginam, mas eu tenho muito orgulho, né? Então, de atender empresas de
todos os portes. Nós atendemos empresas com uma única máquina, uma advogada. Temos empresas como a Assembleia Legislativa, que nós cuidamos da parte de antivírus, quase 1.500 estações há mais de 10 anos, sempre renovando. A Celeste, que eu citei para vocês, mas empresas de contabilidade, né? No Conte, aqui a gente está do lado, aqui está tendo uma reunião do Nuconte, vários contabilidades são clientes nossos, área médica, então, mas independente do tamanho ou do segmento, a entrega é a mesma, sempre comprometida com o cliente. O Everton, falando em comprometimento, investimento, né, enfim, você foi o primeiro patrocinador desse espaço, o Conecta 360. A Alex investiu quando não existia nada, apenas um projeto, né? Isso aqui era um andar vazio. E o que você viu lá atrás que mais lhe chamou a atenção nesse espaço, né? Com visão de futuro? Não, eu vou investir, eu estou junto do projeto, sendo o primeiro patrocinador do espaço, comprando uma ideia quando não existia nada no projeto. E explicar para o pessoal também o que é o Conecta 360. Segura a resposta um pouquinho, porque o Lu, perfeita essa colocação, essa pergunta maravilhosa, e vem na hora que eu já tinha aberto aqui o celular para mencionar os nossos apoiadores e patrocinadores. E isso é muito importante, até tempos atrás a nossa equipe de comunicação comentou, o Everton comentou que os primeiros episódios que a gente fez aqui, a gente fez aquela vontade de fazer, a gente não se organizou para isso, a gente precisa mencionar os apoiadores e patrocinadores, porque senão esse espaço não estaria de pé, e é um espaço excepcional, que é uma das grandes inovações da Enfro. Deixa eu mencionar então aqui os nossos parceiros. Intelbras, serviços em tecnologia fáceis e práticos para comprar e instalar quando e como quiser. BR Digital Telecom, a rede de internet do Conecta 360. Escritolândia, móveis para escritório. Stecanella, materiais elétricos, soluções para residências e empresas de todos os tamanhos. Sebrae Santa Catarina, a força do empreendedor brasileiro. Deixei por último, intencionalmente, a nossa Alex Tecnologia Corporativa, para o uso seguro da tecnologia no ambiente corporativo e outras cositas más, né? Que tanto faz a Alex Tecnologia. Agora fica à vontade para responder essa questão do Luan. Eu, como empreendedor, eu tenho uma certeza que a gente tem que estar sempre evoluindo, né? Tem sempre estar mudando. Se você fica estagnado, o mercado te atropela. E quando eu conheci o projeto do Conecta, liderado pela nossa vice-presidente Cíntia, eu gostei muito da ideia de ter ambientes onde as empresas possam vir para cá, criar produtos novos, desenvolver sua marca, fazer podcast, estúdio de foto. Então eu fiquei muito surpreso com o projeto, muito feliz e acredito muito nesse projeto. As pessoas precisam descobrir o potencial que tem aqui no Conecta, porque é um ambiente maravilhoso, preparado, com uma infraestrutura excelente. O Edmilson citou aqui os apoiadores, então a Intelbras, que é a nossa vizinha, com toda a estrutura de tecnologia, esse mobiliário maravilhoso aqui da Escritolândia, a parte de internet extremamente veloz da BR Digital, a Stecanella com essa iluminação cênica. Então, a estrada está asfaltada, né? E empreender, até voltando um pouquinho do que a gente estava conversando, né? Empreender é uma coisa muito solitária, né? Então, às vezes a gente se fecha dentro da empresa, sofrendo, trabalhando até tarde. Ter esse ambiente para que você possa destravar a sua criatividade, a inovação é extremamente importante, né? Também falando dos núcleos, né, que a gente estava comentando hoje, é um ambiente onde as pessoas têm as mesmas dificuldades, os mesmos problemas. Então, quando você junta uma estrutura física maravilhosa e um ambiente com pessoas com o mesmo propósito, né, não tem como dar errado, né? O pior cenário para um empresário é ele se isolar, né? Ele ficar sozinho. Eu já passei por isso, né? Eu tive momentos muito difíceis. Eu brinco que a minha empresa nasceu em 2004 e foi batizada em 2006, né? Em 2006, entre 2004 e 2006 eu tinha um período muito ruim, e eu lembro que em 2006 eu não tinha mais escritório, eu trabalhava na Lan House do Angelone Capoeiras, né?
ali era o meu escritório, né? E foi um recomeço onde eu tive que mudar um monte de coisa. Não foi a primeira, mas não foi a única, né? Eu continuo mudando porque tem uma frase que é assim, né? Do Jack Walsh, que é mude antes que seja necessário, né? Então, às vezes você fica estagnado, parado. Eu falo para o meu time, né? Quem fica parado é poste, né? Então, vamos nos movimentar e ter essa estrutura aqui me deixa muito feliz. A gente fala muito esse termo, né? O canivete suíço, né? E aqui tem tudo que o empresário precisa, independente do tamanho, né? Seja você um microempreendedor individual ou uma empresa com 30 mil funcionários, aqui é um ambiente perfeito para criar, para desenvolver. Às vezes você está na empresa meio bloqueado de ideia, vem para cá, vem tomar um café, vem trabalhar aqui. Esse ambiente, as cores são preparadas para isso. Às vezes você tem uma dúvida, tem alguém trabalhando aqui do teu lado que pode te ajudar. Então, eu gosto muito disso, né, de compartilhar ideias, e o Conecta é um ambiente fabuloso para isso. E como patrocinador, eu tenho muito orgulho de apoiar essa iniciativa, porque realmente eu tenho certeza que vai ajudar muito os nossos colegas empresários. Você mencionou das cores, eu pensei que talvez esteja aí a explicação, porque de fato quando a gente chega nesse ambiente, pelo dinamismo da arquitetura como um todo, o espaço de eventos é diferente, é uma arena, então tem cadeiras, mas tem arquibancada, é tudo diferente aqui, parece que a cabeça funciona de um jeito diferente aqui dentro. É legal, muitas vezes eu faço isso, de vir para cá, trabalhar aqui no coworking, comecei a criar esse hábito, porque a minha empresa fica no centro de Floripa, e eu sou associado à Enflo São José, desde sempre, porque aqui está o ambiente que eu gosto. E quando eu tenho os meus compromissos pro lado de cá, eu tenho vindo trabalhar aqui. E funciona muito bem, é um ambiente muito bacana. Antes de encerrar, que a gente está na reta final aqui, eu quero também convidar você que acompanha esse episódio do Inflocast, que se inscreva nesse canal aqui. A gente precisa fazer crescer esse projeto, tornar esse podcast mais conhecido, sempre com convidados especiais, assuntos relevantes. Eu disse no começo porque eu acredito de verdade que esse podcast tem o potencial de se tornar indispensável para você que é empresário, especialmente na região de São José. Então se inscreve, clica no famoso sininho para receber notificações das próximas postagens, próximos episódios, e compartilha. Vai no link compartilhar, manda para amigos, vamos divulgar, vamos potencializar esse projeto aqui. Dito isso, quero nos encaminhar para um momento final, mas antes de ouvir o Luan, se tem mais alguma questão, fica à vontade ainda, Luan, temos tempo. Acho que era isso, cara. Um aprendizado fantástico aqui com o Everton. Você também é da área da tecnologia e eu imagino que é uma área em que a mão de obra seja um desafio para vocês, né? Isso, não só a mão de obra, mas eu e o Everton, a gente trabalha com suporte técnico, né? Que é resolver problemas. Ninguém liga. Everton, tudo bem? Eu tô te ligando aqui só para elogiar, né? Aquele atendimento, a melhoria que você fez aqui no software, na performance, enfim. Acontece, mas é raro, né? Geralmente o pessoal liga, Everton, cara, eu tô com uma bronca aqui, o avião tá pegando fogo. E aí é onde entra em ação, enfim, inteligência emocional, como você resolve o problema, delegar, dividir isso com a equipe. Mas um dos principais desafios hoje para nós, pequena e média empresa, né? Está na contratação de mão de obra. Depois da pandemia veio esse boom aí da globalização da programação, do desenvolvimento, onde profissionais aqui de Florianópolis, né, Santa Catarina, têm optado muitas vezes por trabalhar para empresas de fora, Europa, Portugal, Alemanha, Espanha, enfim, Estados Unidos, Canadá, porque, lógico, né, 6 por 1, 5 por 1, a moeda, a parte financeira fala mais alto. E o que aconteceu foi que encareceu muito a contratação desses profissionais aqui, fora a escassez, né? Tem mais oferta de vaga do que disponibilidade de funcionários. Como que é para você contratar hoje? Falou aqui sobre mão de obra de todos os locais, né? Tem parceiro na Suíça, enfim. Como que você vê a Alex daqui a 5 anos, por exemplo, esse mercado de contratações, inteligência artificial, né? O que vocês aplicam lá na empresa para melhorar esse processo? O importante é identificar as pessoas certas na hora da contratação. Então, quando você abre uma vaga, seja... Eu uso muito o LinkedIn para isso, né? E assim, é uma enxurrada de currículos de todas as partes do Brasil, de todos os perfis profissionais. E aí você tem que garimpar quais estão aderentes ao que você busca. E depois a conversa individual, né? Saber se a pessoa está buscando o mesmo que você quer, se é uma jornada de longo prazo.
E aí o mais difícil depois é reter, né? Porque é uma competição com empresas maiores, né? Nós, empresas menores, a gente forma muita gente, né? Porque nós damos a oportunidade muitas vezes do primeiro emprego. As pessoas... Eu trabalhei em empresas pequenas também e você aprende tudo, né? Isso é muito legal, né? Eu sempre sugiro para quem está começando a trabalhar numa empresa pequena, porque você está exposto a um universo muito grande de situações, né? Mas eu penso, ao longo dos próximos anos aí, ser mais competitivo em benefícios, né? Do cuidado das pessoas e conseguir propiciar crescimento e desafios, né? A gente sabe que o ser humano é movido a desafio e nós queremos. Eu sempre falo para as pessoas que o mundo é um self-service, né? Então você vai lá e escolhe o que você quer colocar no seu prato, né? E é importante escolher coisas que te façam bem, né? Então é isso que eu busco, né? Trazer pessoas alinhadas à nossa cultura, não simplesmente um currículo muito bom técnico, né? Mas normalmente nas entrevistas eu nem pergunto nada tecnicamente, né? Essa tarefa são de outras pessoas que já fazem isso, né? A gente normalmente faz 3 entrevistas, né? A minha entrevista é para conhecer a pessoa, né? O que ela faz, onde ela mora, qual o hobby dela, de onde ela vem, o que ela sonha, o que ela espera. Então eu gosto muito de conhecer o ser humano. Tecnicamente ele está no currículo e tem um lado assim, a parte de conhecimento eu consigo ajudar na formação. Nós temos parcerias aí com os principais players, Microsoft, Fortinet, Kaspersky, e tem muito conteúdo, né? A própria Infla nos ajuda muito na capacitação, né? Mas a parte comportamental eu não consigo fazer muita coisa. Talvez a gente consiga lapidar um pouquinho, mas tem algo ali que já vem de casa e isso eu preciso conhecer. Então, as minhas entrevistas é mais o lado humano, assim. Quem é essa pessoa que eu vou botar para jogar no meu time, né? É isso que eu faço. Que maravilha. Você falou, eu lembrando, né, de quando eu tinha o desafio de contratar, né, pela TV, nós somos muito bem treinados por um cara chamado Deli Matsuo. Esse cara veio do Google com uma visão na época excepcional de gestão e ele dizia exatamente isso. A gente tem 3 coisas para avaliar. O mínimo é que a pessoa tenha condições de atender ao que a vaga precisa. Essa capacidade técnica é o básico. Ou eu posso desenvolver aqui, mas é isso. Depois, alinhamento com a empresa, né? Alinhamento de valores, no que essa pessoa acredita, esse lado humano que você disse. E por fim, e também muito importante, é o quanto essa pessoa é inclinada ao aprimoramento. Você tem que sempre observar se alguém que vem, costuma estudar, costuma sempre evoluir. Eu lembro de entrevistar uma vez um candidato a uma vaga, um repórter experiente do interior de São Paulo, e eu perguntei para ele o que ele estava estudando. Cara, desde que ele se formou em jornalismo há mais de 15 anos, nunca fez mais nada. Nem um cursinho de inglês, nem tinha hábito de leitura. Então você pensa que vai trazer uma pessoa que tende a não mudar. Então, ainda mais numa área como a de vocês, que muda o tempo todo, se você não tiver um profissional inclinado ao desenvolvimento constante, não serve para o time, né? E não é só questão de mudar, Edmilson. É que tem muita oferta de conhecimento. Então, você está comentando, você pega um currículo, que é uma folha só, eu fico muito desapontado, né? Nós temos aí, você abre YouTube, Google, a quantidade de cursos de extrema qualidade, gratuito, seja de inteligência artificial, segurança, qualquer coisa. Mas coloca que você fez, olha, estou desempregado, maravilha. Separa ali 3 horas por dia, que não é nada, né? Para te capacitar, né? Olha, fiz um curso de 40 horas na Udemy, fiz aqui no... Hoje a gente tem acesso de casa, cursos das melhores universidades do mundo, né? Seja em qualquer idioma, que também é tudo com legenda hoje, né? Então ali você já sabe se essa pessoa tem iniciativa, né? Exatamente. Então, se a pessoa está desempregada há 6 meses, mas não fez nada, é que eu falo assim, cara, você não conseguiu um emprego, e eu falo muito com as pessoas que a gente já deu muito emprego, já deu muita oportunidade, as pessoas às vezes nós encontramos por aí, eu preciso de uma nova oportunidade. Não conseguiu emprego, vai fazer um trabalho voluntário, vai fazer um curso de qualquer coisa, mas preencha o teu currículo, esteja empregável, né? Porque às vezes as pessoas se preocupam em estar empregável depois de serem demitidas, né? O importante eu torço muito pelo crescimento das pessoas, então o melhor momento de
conseguir o emprego é quando você está trabalhando, né? Hoje eu tive um contato com um cliente meu que quer contratar um funcionário meu. Eu só disse, não, tudo bem, eu fico muito feliz, contratualmente não poderia, mas quem sou eu para ficar bloqueando o crescimento de alguém, né? Eu só pedi assim, olha, me dá aí uns 2 meses, porque é uma vaga importante, a gente vai buscar essa substituição, mas eu fico muito feliz quando os nossos funcionários são sondados por empresas maiores, e é uma coisa muito comum, e nós somos reconhecidos no mercado por formar excelentes profissionais. Quando eu vejo profissionais que já passaram pela Alex em grandes empresas, eu vejo que eu estou no caminho certo, né? De formando profissionais e seres humanos, né? Isso é muito legal. E com base na trajetória de motoboy a empresário de sucesso, de carteiro também a empresário, eu vou te dar um espaço agora para uma mensagem final. Essa é a parte mais complicada. Esse dia eu estava no podcast e me pediram exatamente isso. Cara, a gente não pensa na mensagem final, parece que isso é uma coisa muito elaborada. Mas não, só um recado final para a gente concluir por aqui. Legal. Primeiro, obrigado pelo espaço e parabéns pela condução. E conversar com amigos é sempre mais fácil, né? Eu sou muito fã do que vocês fazem, vem entregando aí pelo associativismo, né? O Edmilson já conheço de longa data, de churrasco no prédio, mas o Luan eu conheci aqui uma pessoa extremamente responsável e dedicada, e é muito fácil conversar com vocês. A minha mensagem é de agradecimento, né? Eu tenho muito orgulho da minha jornada como ser humano, como empresário, como atuante aí do associativismo. Eu olho para trás e eu tenho muito orgulho do que eu fiz. Tem muita coisa para fazer ainda, né? Um aprendizado constante. Eu sempre compartilho o que eu aprendo e estou sempre em busca de novos aprendizados, né? Do lado profissional, fica aqui a mensagem da Alex Tecnologia, né? Que é uma empresa pronta para ajudar outras empresas, né, em toda a área do dia a dia da TI, dos desafios, cibersegurança, privacidade, um trabalho de extrema qualidade, comprovado aí pelos clientes que nós atendemos, né? Citei alguns deles aqui, mas são centenas, né? E eu tenho muito orgulho, e esses clientes se transformaram em amigos, né? Eu sempre brinco, né? Eu não quero atender um cliente uma vez e eu não quero ter que me esconder dele quando eu encontrar ele no shopping, né? Eu quero encontrar, apertar a mão e saber que é uma relação de ganha-ganha, né? O meu modelo de vida é ganha-ganha, né? Seja com as pessoas que trabalham comigo, mas com os meus clientes, né? Eu quero evoluir e criar esse ambiente para que todos cresçam. Então é isso. Muito obrigado e parabéns aí pelo podcast. Everton, muito obrigado. Eu sabia que ia ser uma conversa fácil e gostosa e que rende muito mais, né? Obrigado a você também, Luan, que está cada vez mais especialista nessa função de co-host. Tamo junto, aprendendo com os melhores. Maravilha. E para você que acompanhou este episódio, lembre do seu dever de casa, de participar com a gente, comentando, compartilhando, curtindo, encaminha para alguém e até a próxima. Tchau, tchau.